Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista, um programa feito por quem ama debater economia sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, Flávio Serrano, economista sênior do Haitong. Flávio, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Luiz? Obrigado. Tudo bem, tudo ótimo. Flávio, primeiro bloco, você escolheu o tema aqui, crescimento econômico. A gente vai ter agora quinta-feira, o IBGE divulgando o PIB de 2017. Imagine-se algo em torno de 1%, não é isso? Exatamente. Esse 1% é voo de galinha ou é início de uma recuperação consistente da economia? Na verdade, a gente imagina que seja o início de um processo de retomada. A economia vem de um processo de contração muito forte, em 2 anos mais de 7%. E aí a economia, ano passado, começou a ensaiar essa recuperação. Começou o primeiro trimestre muito bem com a agricultura, crescendo mais de 10%. Verdade. Isso foi um impacto importantíssimo para esse 1% que a gente está mencionando. Depois, no segundo trimestre, nós tivemos o impacto do FGTS, você lembra também, né? O Temer liberou, a FGTS teve um impulso no consumo, e o terceiro trimestre foi um trimestre que a indústria acabou puxando o crescimento. Esse quarto tri continua sendo um pouco a indústria o destaque, né? Então a gente espera um crescimento ali baixo até ainda, 0,2%, mas começa a perceber que a economia tem mais setores que começam a engatar um crescimento. O setor de serviços ainda está muito mal, mas ele também começa a ensaiar uma recuperação. Tá, você falou do consumo, eu quero saber o seguinte, e o investimento? Tem problema a economia ser puxada só pelo consumo e só num segundo momento vir investimento? Não. O melhor seria o contrário. Claro. O investimento liderando a recuperação. A gente até imaginava que no segundo semestre do ano passado o investimento já estaria um pouco mais forte. De fato, aconteceu isso. Só que, como vem de um processo muito forte de depreciação do investimento, capital, enfim, a economia afundou muito nesse setor específico. Agora a recuperação também é um pouco mais lenta. A gente teve um crescimento perto de 2% no terceiro tri do ano passado. Esse crescimento do quarto tri também deve ter ficado aí por volta de 1%, 2%. E a gente espera que agora no ano de 2018 esse crescimento realmente retome. Porque a gente tem taxa de juros baixa, você tem um cenário um pouco melhor, apesar de ainda ser indefinido, a gente tem eleição, tem alguns pontos que podem frear um pouco esse processo, mas a expectativa é que o investimento ganhe tração e cabe compensando, né, ou impulsionando até um pouco o desempenho do PIB por conta do consumo mais investimento andando junto. Por falar em juros baixos, qual que vai ser o papel do crédito, tanto para consumidores quanto para empresas? O crédito deve ser importante. A gente viu, especialmente nesse momento em que o consumo cresceu no segundo tri do ano passado e depois a indústria retomando, o investimento vindo, que o crédito começou a ter um papel um pouco mais relevante sobre o desempenho da atividade econômica. E agora a gente tem taxas de juros muito baixas, né? A gente está na mínima histórica, 6,75%. É provável que, sim, tem uma expectativa até que possa acontecer um novo corte, mas, enfim, a gente vai ver isso aí no mês que vem. Mas o importante é que os juros mais baixos tendem a ter um papel importante nesse processo. E como a gente está pensando que o crescimento de 2018 deve ser consumo principalmente, mas também investimento, o crédito deve ter um papel importante. Tá. Se é verdade, então, que a economia está retomando com um pouco mais de força, qual vai ser o papel dela na eleição? É um papel relevante? As pessoas vão votar sentindo um bolso mais cheio? Então, a gente deve chegar, na verdade, no final do ano com uma percepção melhor. A economia começa a ensaiar o processo de recuperação. Ao longo dos trimestres isso vai ficar mais evidente para a gente, o desemprego está melhorando, então as pessoas vão ter uma sensação melhor. Se isso vai ser preponderante ou não nessa eleição, acho que aí é um pouco mais complicado, porque a gente tem uma eleição que ainda está em aberto, tem diversos candidatos, diversas propostas, não tem ainda nada muito concentrado, a gente não tem nada definitivo, na verdade, também. Então, provavelmente vai ajudar, mas talvez não seja preponderante como em outros momentos foi. Muito bem. Flávio Serrano, economista sênior do Haitong, conosco nesta semana no Papo de Economista. Ele volta amanhã para a gente analisar alguns riscos da economia, tanto no Brasil quanto no exterior. A você um grande abraço e até lá!